Boa tarde, seja bem-vindo ao canal de Sã Doutrina. João capítulo 14, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o mundo em que nós vivemos. É claro que o mundo em que nos encontramos atualmente, a era contemporânea pós-moderna. Mas ao longo da história, essa questão sempre existiu na mente do ser humano. Qual é o caminho que me leva para Deus? Qual é a verdade pela qual Deus se agrada? E qual é a vida pela qual Deus quer que eu viva? E quem é o mediador que me leva até a presença de Deus? Jesus, ele deixa bem claro nesse texto de João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. E quando Jesus disse que ele é o caminho, é utilizado aqui o artigo definido e não o artigo indefinido. E logo, isso quer dizer que ele é o único caminho que leva, que conduz o homem a Deus. Jesus é a única verdade. Jesus é a própria vida. Paulo, escrevendo para o seu filho Timóteo na fé, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, a Bíblia traz a verdadeira resposta para todos os anseios, as questões, as inquietações do ser humano. A bem da verdade, nós precisamos aqui citar algumas confissões religiosas que também apontam um caminho para Deus. O islamismo, o budismo, dentre outras confissões que eu poderia aqui citá-las. Mas Jesus, ele não disse que era mais um caminho, ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a verdade que alimenta a nossa mente, a vida que satisfaz a nossa alma. Jesus é o único caminho seguro para Deus. Nos tempos em que nós estamos, muita gente relativiza a verdade. O que para mim é verdade, para o outro pode não ser. O que para mim é mentira, para o outro pode ser verdade. Os valores foram invertidos. O que é certo passou a ser errado e o que é errado passou a ser certo. Hoje em dia, e também nos tempos bíblicos, e nós vemos isso no livro do Gênesis, em que homens queriam se relacionar com homens, e em Romanos nós vemos no capítulo 1 Paulo falando que os homens, tanto como as mulheres, inverteram o uso natural. Que uso natural? Homem se relacionar com homem, mulher ter intimidades com mulher. Além disso, mulheres vestindo-se de maneira indecente, escandalosa. Algumas mulheres acham normal colocar uma blusa acima do umbigo, usarem a famosa ou os famosos calções bochechinhas. É normal. Talvez são os efeitos da pandemia, mas não creio. É o novo normal da humanidade, que acha que tudo é lícito. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara.
Tanto como o homem, a mulher, ambos devem se vestir com trajes decentes, honestos, com pudor. Outro aspecto é, por exemplo, do adultério. Para o islamismo que nós citamos aqui, um homem pode ter várias mulheres. Mas a Bíblia é bem clara ao dizer que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua mulher e ambos serão uma só carne. A Bíblia não diz se unirá às suas mulheres, mas à sua mulher. E da prostituição. Há pessoas que fazem a festa do nudismo, em que várias mulheres e vários homens deitam-se juntos no mesmo dia, simultaneamente. Às vezes isso acontece. E a Bíblia rejeita claramente esse tipo de prática. É abominável, é desprezível para Deus. Que dizer da mentira? E alguns, para suavizar isso, falam que não, foi apenas uma mentirinha. Mas a Bíblia, em João 8:44, capítulo 8, versículo 44, vai dizer que quem inventou a mentira é Satanás. É a única coisa que ele inventou. E quem vive nessa prática de enganado e mentindo é filho de Satanás, lamentavelmente. Porque quem vive a verdade identifica-se com Jesus, porque Ele é a verdade. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque precisamente Ele é a verdade de Deus. João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Jesus é a vida de Deus. Ele é o autor da vida. Atos capítulo 3, versículo 15, Pedro vai dizer que e vocês mataram o príncipe, o autor da vida. Ele é o autor da vida, Ele é a própria vida, é Ele quem nos concede a vida. Jesus, em João capítulo de número 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só aqueles que creem em Cristo podem receber a vida de Deus. Tanto esta que nós temos hoje em dia, que nascemos, provém de Cristo, provém de Deus. João capítulo 1, versículo 4 vai dizer que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E Jesus, ele é chamado corretamente de Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo de número 1. O próprio Jesus ainda vai dizer que assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo de número 26. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus vai dizer que Ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele viverá, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, ainda que eu morra, mas se eu morrer crendo nele, certamente que viverei, ressuscitarei dos mortos, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ainda que uns ressuscitarão para a vergonha e para a condenação e outros para a vida eterna, mas Ele tem este poder de trazer de volta a vida àqueles que morreram, porque Ele é a própria vida, é a fonte da vida, é o autor da vida, é o mantenedor do universo.
é o sustentador do universo. Somente pelo fato de Jesus ser a verdade e a vida é que ele pode ser o caminho para Deus. Jesus é o caminho para Deus. Eu quero terminar dizendo, melhor citando a palavra de Thomas A. Kempis. Diz assim: sem o caminho não há como ir, sem a verdade não há o que saber, sem a vida não há o que viver. Eu sou o caminho que deveis seguir, a verdade que deveis crer, a vida pela qual deveis ter esperança. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida sem fim. Eu sou o caminho que é mais reto, a verdade que é mais elevada, a vida que é verdadeira, a vida abençoada, a vida não criada. Se permanecerdes no meu caminho, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e tomareis posse da vida eterna. Receba essa palavra, creia nesta palavra, porque é a palavra de Deus. O único caminho seguro para Deus é Jesus, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade, próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus. Amém.